Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. Esse é o episódio 36 e a gente vai falar de medicina do esporte. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Então, lembrando que nossos episódios saem sempre nas segundas-feiras, ao meio-dia. E se você gostou desse conteúdo, você pode, e dos demais episódios que a gente tem, você pode sempre compartilhar com seus amigos nos grupos de WhatsApp, comenta, compartilha. Segue a gente no Spotify, se inscreve no canal do YouTube. E quem que a gente vai receber hoje, Ana? Hoje nós estamos com a Thaline Costa, que é médica de quê? Médica do esporte. Exato. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Muito honrada de estar aqui. A gente está super feliz de ter você. A gente finalmente, vai conversar um pouco sobre uma especialidade que já pediram pra gente falar aqui no podcast. Então, a gente demorou, mas chegou. Então, bem-vinda, querida. Que legal. Muito feliz por estar aqui. Inicialmente, conta pra gente quem que é a Thaline. De onde que você veio, como que você virou médica e médica do esporte. Legal. Eu sou graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC. Legal. E aí eu fiz residência em Medicina do Esporte na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. E você nasceu aqui em São Paulo, Thaline? Eu sou do Rio, mas eu moro em São Paulo há 20 anos. Tá. Eu me considero paulista. Mas você é do Rio capital. Mas esse Da capital. paulista É meio misturado o sotaque. Mas eu já tô aqui há muito tempo. Que Muito legal. tempo. Muito bom. E aí eu fiz doutorado na Unifesp também em Fisiologia do Exercício. E fiz especialização em acupuntura médica pelo Center AO. Que legal. E basicamente essas são as minhas áreas, né, de formação. E como que a medicina surgiu na sua vida? É uma Exato. coisa que você sempre quis? Vem de uma família de médicos? Ou foi mais pra frente aí, durante a adolescência? Conta pra gente. Olha, foi durante a adolescência, naquele sonho de salvar e ajudar o próximo. Minha família não é de médicos, Tá. meu pai é geólogo, minha mãe é artista plástica, Uau. minha irmã é antropóloga. Nossa, bem diferente. E aí maravilha. eu resolvi fazer a medicina. E vocês são da Então, capital do Rio de Janeiro? minha família é mineira, a Tá. maior, todo mundo, Que só eu legal. e minha irmã nascemos no Rio, Tá. na capital. E aí eu sempre tive essa ideia meio, assim, mais altruísta, né, de ajudar pessoas, fazer parte de missões, essa era sempre o meu desejo. Que legal. E aí eu falei, vou fazer medicina. Então, esse Menina. foi minha vontade inicial de procurar medicina. E aí E como é que foi sair de casa jovem? Porque tua família toda tava no Rio, apesar de vocês serem... estava no Rio. eles serem de Minas Aí a inicialmente. minha irmã mudou para São Paulo quando ela tinha 15 anos. Tá. Aí eu vim para São Paulo para morar com ela. Entendi. Ah, então você Entendeu? veio antes da faculdade. Eu Fez vim no cursinho? colégio, Tá. eu fiz etapa, colégio etapa. Ótimo. Entendi. E aí eu cheguei em São Paulo, a minha irmã foi morar fora do Brasil. Mentira. Aí a minha mãe veio para São Aí alguém Paulo teve para que morar vir, comigo. será? Exato. Nossa, imagina. Aí eu nunca morei com a minha irmã, que meu objetivo era morar com ela. Tá, você chegou, ela foi, arrumou, Ela foi. sei lá, um emprego. Aí que nunca mais voltou, continuou fora do Brasil. Onde que ela mora? Ela mora na Dinamarca. Uau. E maravilhosa. ficou por lá. E aí eu nunca mais morei com ela. E Sim. aí minha mãe veio para São Paulo e tá até hoje aqui. Que legal. É isso. Maravilha. E lá no ABC, como é que foi na graduação? O que você teve contato? E como que você chegou na medicina do esporte? Olha, a graduação, ela foi um período bem complexo para mim, porque eu tinha uma visão bem idealizada da medicina. Eu achava que tudo eram flores. Como tantos de Isso que eu nós. ia falar, acho que boa parte de nós entra A gente dessa não tem forma, nem né? maturidade quando entra também, né? Muito Exato. E eu tinha uma visão uma medicina 360 graus, humanizada. E quando eu entrei, eu não encontrei exatamente isso. Foi um choque. Aí eu me encontrei um pouco na medicina de família. Aí eu falei, olha, um olhar mais humanizado, não fragmentado. Aí eu falei, olha, pode ser que faça sentido eu caminhar por aí.
Você teve esse flerte com a medicina de família. Tive. Foi o seu primeiro flerte da faculdade. Foi. Que aí eu falei assim, olha, eles enxergam o ser humano, assim, né? E você vem de um histórico aí familiar das humanidades, Das né? humanidades. Acho que também tem esse viés, né? Exato. Aí eu fui passando, né? Aí eu sempre gostei muito de saúde mental, entender o adoecimento psicossomático. Aí a psiquiatria surgiu na minha vida. Aí eu passei a graduação inteira achando que eu ia ser psiquiatra. Até que no meu 6º ano, um amigo, ele era mais velho, ele saiu, abandonou a residência de medicina esportiva da Unifesp. Jura? Aí eu falei, nossa, que residência é essa? Existe Opa, daí isso? acendeu aquela luzinha, Exato, porque eu sou apaixonada por esportes. Você já era Já atleta? era. Eu fazia natação e sempre fui multiesportes, assim, na faculdade eu fazia natação, Aham. mas eu sempre fiz boxe, karatê, Mesmo antes da faculdade. mesmo você já antes da fazia. faculdade, várias Maravilhosa. modalidades, vôlei, basquete, várias. Aí eu falei, bom, que residência é essa? Já gostei que aquela. Que fala de esporte. Exato. Medicina Mas isso foi no 6º ano. No 6º. Então, durante a sua graduação mesmo, você não teve contato com a medicina do esporte? Nenhum Olha, contato, interessante. nenhum. Aí, faltando 6 meses para fazer o xizinho lá, aí eu falei Que você seria psiquiatra. que eu seria psiquiatra, na certeza. Psiquiatra and esportista. Imagina lá no ambulatório de psicanálise. Aí eu falei assim, bom, eu vou atrás dele, conversar e conhecer o serviço de medicina esportiva da Unifesp. Aham. Aí eu consegui o contato da doutora Karina Ratano, da Unifesp, e aí eu fui passar uma tarde com ela, foi uma segunda-feira à tarde, um ambulatório de medicina esportiva geral da Unifesp. Aham. Aí eu fiquei a tarde toda, e aí eu me encantei. Eu falei assim, Aquela tarde mudou sua vida, é mudou, foi assim, divisor de águas. isso? Olha. Aí eu falei, aqui é o meu lugar. Aí o esporte ganhou essa brilhante, né? Foi incrível, assim. Aí eu Legal. falei assim, aqui é o meu lugar. É para eu ficar aqui, porque é isso, engloba essa visão 360, tem muito da medicina de família, porque é muito da atenção primária. Uhum. Dá para utilizar bastante, aí depois vai entrar um pouco que a gente pode conversar do adoecimento psicossomático, que vamos aí vem conversar a com acupuntura. Foi juntando muita coisa, fez muito sentido. E como eu sou uma esponja, a psiquiatria me dava um pouco de medo, assim, de falar assim, putz, será que eu era o perfil adequado para ir para psiquiatria? Eu tinha um pouco de dúvida. Aí eu falei assim, não, medicina esportiva vai fechar. Aí eu falei, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Aí quando eu decidi fazer a medicina esportiva, eu enfrentei, na época, ninguém conhecia a medicina esportiva. E aí foi um Isso terror. foi que ano? Só pra gente situar aí o nosso público. 2014. Tá. Não tinha mesmo, né? Era muito pouco falado, né? E da medicina aí esportiva. foi o terror, porque os professores sempre perguntam, né? Vai fazer o quê? Aí Sim. você tinha que falar em voz alta na turma. E aí as pessoas falavam, mas por que você não vai ser ortopedista? Medicina o quê? Sabe? Aquela do coisa de Que horror. desprezar a sua especialidade. Sim. Então foi bem complicado, mas ao mesmo tempo eu estava muito certa que aquele era o meu caminho. Tava muito em paz, né? Tava com a sua muito em escolha. paz, assim, podia, sabe, tirar sarro, podia menosprezar, que eu tava tranquila, assim, não ia fazer mudar minha ideia, tanto que eu só prestei medicina esportiva, só tinha USP e Unifesp na época, não tinham outras. Só prestei as porque Só duas. tinha isso, era o que você queria fazer. Exato, não fiz nada na ABC, porque eu falei, não quero Não outra. tem o que eu fazer aqui. Exato, Gente, obrigada, foi ótimo. não quero arrasou. passar em alguma coisa, eu quero fazer medicina esportiva. Aham. E esse colega que você conversou, que você falou, você chegou também a tentar entender o que fez ele desistir? Sim. Porque eu acho que isso é uma coisa importante, né? Exato. Eu conversei com ele e ele desistiu porque ele falou assim, é muito difícil trabalhar em clube, ele falou que não era para ele. Entendi. Mas o que ele falou talvez tenha te estimulado a fazer mais ainda, foi isso? Não? Assim, estimulou, mas assim, eu nunca entrei na medicina esportiva achando que eu ia me tornar médica do Corinthians, nunca. Aquela spoiler, gente. Anos depois, a Thalie é médica do Corinthians. Nunca. Você nunca entrou com esse intuito, né? Eu entrei
assim, sem expectativa. Eu entrei pela especialidade. Aham. E aí eu fui me envolvendo com todas as atividades da residência e as portas foram se abrindo. Basicamente foi isso que aconteceu. legal. Eu não entrei com medo de mercado, não ter QI. Eu não entrei, eu entrei de coração aberto, coração. aproveitando todas. Eu entrei realmente na residência, aproveitando a residência, tudo que ela tinha que oferecer. Então foi 2015 que você entrou, é isso? Isso. 2015. É. E de quando que é a medicina do esporte? A residência de medicina do esporte. Ela... Porque é recente, né? Isso. Assim, Ela fez... Não sei te falar. Ela fez quantos anos? Eu deveria saber essa informação, mas eu não me fica em lembro. paz, a gente deixa no card A depois gente pra coloca pessoa, Tá. não tem ali pros problema. meninos. Eu perguntei Porque ela eu fez lembro, alguns assim, anos meio marcados recentemente. Eu esqueci esse... Não, mas não tem problema. É. Mas é que assim, antigamente, você falou dos ortopedistas, acho que tem muito disso, né? Dos preconceito dos professores, porque durante muito tempo os ortopedistas faziam uma especialização em medicina do esporte. Na verdade, assim, eles já Isso. atuavam como médicos do esporte, Sim. né? Como área de atuação. E daí começou a surgir os cursos, me corrija se eu estiver errada, tá? Começou a surgir os cursos de especialização em medicina do esporte. E depois que isso virou uma residência separada, embora ainda tenha uma ligação muito forte com ortopedia, Sim, né? Faz parte do sim. mesmo departamento. né? Faz parte do mesmo departamento, muitos dos chefes são ortopedistas, então aí a gente ainda tem um vínculo muito grande com a ortopedia. Me conta uma coisa que eu tenho curiosidade, porque a gente tem aqui a mania de fazer o podcast. Vamos estudar? Não, não vamos. A gente vai fazer perguntas bobas, porque é o que o pessoal quer saber. Qual que é a duração da residência e como que mais ou menos se estrutura? Eu sei que você é preceptora, mas quando você entrou, são 2, 3 anos? Como que Tá, funciona? são 3 anos Tá. de residência. Vou falar exclusivamente da Unifesp, porque foi onde eu vivi, tá? O primeiro ano, ele é basicamente especialidades clínicas, tanto que a gente roda na clínica médica. Sim. Então, a gente... Tadinhos, é um grande sofrimento deles, É um gente. Eu grande fui preceptora de clínica, a gente coloca eles no PS, eles querem É uma morrer. grande angústia, Tadinho, porque você tá rodando, assim, a cada mês, junto com residentes da clínica. Então, você sempre sabe um pouco a menos e você tem que sempre ficar correndo atrás do conhecimento. O que é muito bom, que estimula muito pra você isso, estudar né? muito. Sim. Quem leva a sério é um salto de conhecimento muito grande, assim, porque você tem que estudar guideline de dislipidemia, de hipertensão, sabe, da parte de endócrino, a gente estuda bastante, assim, eu lembro que eu estudava igual uma louca, e aqui eu sentia aquela terrível angústia de, tipo, meu eu não sei Deus. nada, nunca Imagina, saberei claro que nada, sabe. era uma coisa, assim, terrível, mas no final foi sensacional. Porque aí eu acabei sabendo bastante clínica de atenção primária. O que é super importante no seu dia a dia, né? Muito, muito, muito mesmo. Assim, E hoje eu vocês faço são a referência consultório. dos atletas, né? É. Até dos mais jovens até os atletas profissionais adultos. Então, Exato. assim, é quem eles têm contato direto, né? Exato. Muito Isso é muito importante. importante. E para consultório, assim, sabe? Você, muitas vezes, assim, você pega um ultrassom e você vê um nódulo e fala, isso daqui precisa de um especialista, precisa Sim. mandar para o endócrino, isso aqui não. E Perfeito. a gente conseguir fazer essa triagem, entre aspas, é Importante. fundamental. Sim. Enfim, aí, então, primeiro ano, Clínica. R1, clínica. Aí, segundo ano, a gente roda em cirurgia e ortopedia. Tá. E o terceiro ano, e também começa a ter áreas mais esportivas. E o terceiro ano, aí a gente roda praticamente nas casinhas da medicina do esporte. Tá. Aí é geriatria do esporte, endócrino do esporte, cardioesporte. Que massa. Então, todas as especialidades do esporte. Arrasou. Então, é basicamente isso. E conta pra mim como que foi essa sua formação e se nessa sua formação, daí sim você começou a se ver talvez como médica de clube? É isso que eu quero saber, porque você falou um negócio, né, que você entrou sem muita expectativa. Como que isso foi mudando na sua cabeça? Se foi na residência, se foi depois, como que foi? Tá. Olha, eu entrei na residência e aí eu abracei. Eu era médica voluntária, residente voluntária de todas as atividades. Ai, que maravilhoso. Então, e são atividades gratuitas, né? Assim, a gente faz sem receber nada. E às vezes os residentes tinham uma certa resistência a isso. Eu não tinha nenhuma. Me chamava, eu ia. Eu era voluntária. E com isso, eu fui conhecendo muita gente do esporte. Na época,
a gente ajudava o Centro Olímpico, tá? Que era um time de futebol. Quer dizer, no Centro Olímpico tem um time de futebol, que é o Centro Olímpico, que a comissão técnica do Centro Olímpico se tornou Corinthians. E aí, um belo dia, eu fui fazer o jogo do Centro Olímpico, aí eu vi todo mundo do Centro Olímpico no Corinthians, aí eu cheguei no Corinthians e falei, gente, vocês todos estão no Corinthians, vocês não vão me chamar para ir pro Corinthians? Eu fiquei aqui, aquela ajudando vocês Foi voluntários. exatamente Que assim maravilhosa. que eu entrei no Corinthians. Arrasou. Foi exatamente assim. Aí eles falaram assim, a gente tem um médico. Por que você não conversa com ele? Aí eu fui conversar com o médico do Corinthians. E ele era médico do esporte? Aquela pergunta. Ele ortopedista. é muito bom, gente boa, Rodrigo. Eu acho que ele é clínico. Tá. Aí eu conversei com ele, aí ele deixou eu ser estagiária Mas dele. você não conhecia ele? Não conhecia, foi na cara de pau. Aí eu conversei, expliquei minha história, falei que era residente. Aí eu fui estagiária durante 2 anos. Você estava em que ano da residência isso? Eu era R2. Aí eu fui estagiária durante 2 anos, R2 e R3. Aí no R3 teve uma Libertadores que o Rodrigo não pôde ir. Aí que a gente ganhou a Libertadores, inclusive. Ó. Ah, Aí Pé ele... isso. Aí ele falou, Thaline, vai você pra Libertadores. Aí eu fui, a gente ganhou. E aí assim que a gente voltou, o Corinthians me contratou. Aí, Legal. a partir do ano seguinte, eu entrei no Corinthians e fiquei 5 anos. Então, eu trabalhei, 7 anos pro Corinthians. O total, futebol feminino. Tá. Isso que eu ia perguntar. Foi futebol feminino só. Só Ah, isso ó, tudo. Só não, eu queria dizer. Elas são maravilhosas. Só isso tudo, Elas são porque incríveis. é incrível, exato. Então, foi mais ou menos assim que eu entrei dentro do futebol. Mas eu fazia outras atividades, eu viajava com basquete, porque a gente tem as oportunidades, né? Porque os nossos chefes acabam sendo médicos dos times, às vezes não podem ir nos jogos, aí eles vão oferecendo para os residentes. E aí eu participei das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio, 2016. Que legal. Olha que legal. E eu fiquei lá na Vila Olímpica, A gente atendendo os recebeu- atletas. Vou te interromper, você já continua. A gente recebeu uma médica fisiatra, a Luana Kim, que foi pra Paralimpíada esse ano. Aham. Esse ano, que eu Esse digo ano, 24, 24. na verdade. 24. E assim, nossa, que massa. Deve ter sido uma experiência incrível. É no muito Rio. legal, é muito legal. E aí depois eu fui para Tóquio, mas aí como médica da natação. Tá. Que Aí legal. da Paralimpíada, Aham. que aí já foi convocação. Mas aí pela residência eu fui pro Rio, que aí foi super legal. massa. Foi Que super legal. legal. Então é E uma isso só foi experiência única. reforçando que você estava no lugar certo, né? Muito, assim, cada vez mais, sabe? Então, E aí, quando você não tinha terminou, outra então opção. R3 você já ficou contratada do Corinthians nessa Isso. época. Ficou com o pessoal do futebol. É, E aí você começou consultório? Você conseguia fazer outras coisas ou você tinha que ficar exclusiva no Corinthians olha, nessa época? eu nunca deixei de fazer consultório. Uhum. Durante a residência, a gente tem uma oportunidade das sextas-feiras ter consultório dentro da residência. Que Tipo, legal. a grade horária, sexta-tarde, a gente podia atender, ter o nosso próprio ambulatório. Eu tinha, para ter essa vivência, né? Que O legal. quanto mais cedo a gente começa, Sim, legal. melhor. E aí, E durante a residência inteira, você pode fazer essa sexta-tarde de consultório? no R3. É o R3, tá. ambulatório de residente. Isso, Aham. ambulatório de residente, isso. Que legal. Aí no R3 eu fiz. Aí assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar no Instituto Cohen. Tá. E É o quê? Desculpa. é um centro de medicina esportiva do chefe, né, da medicina esportiva do SET, que é o Centro de Traumatologia Esportiva da Unifesp. Tá. E aí eu trabalhava lá. Então eu tinha minha agenda aberta, junto com a Karina Ratano, tá? Uhum. Então eu tinha minha agenda aberta 2 vezes por semana. Que legal. Para atender paciente, É paciente particular. E é paciente ou atleta? Como que a pessoa vai? Eu quero ir no médico do esporte. Como funciona? Assim, eu nunca fui. eu sou Em geral, ignorante. clínica de medicina esportiva vai mais atleta amador. Tá. Eu ia te perguntar isso, porque eu tenho bastante contato com os residentes da medicina Aham. esportiva, né? Então, sempre que tem algum problema neurocirúrgico, eles acabam encaminhando. E o que eu vejo, pelo menos o que chega pra mim, né? Obviamente, Aham. são
atletas amadores, então são pessoas que têm a sua profissão, né? Advogado, arquiteto, enfim. Isso. E que fala assim, ó, minha meta desse ano é fazer, Ironman. sei lá... É. Não, às vezes assim, fazer uma corrida de bicicleta. Entendi. E ele procura um médico do esporte antes disso, para o médico do esporte ajudar ele nessa preparação. Isso. Muitas vezes aliado com o preparador físico, né? É isso. Tem o preparador físico que tá preparando e fala, ó, passa no médico do esporte para você fazer uma avaliação pré-temporada, vai digamos assim, que não tem pré-temporada. Mas muitas vezes é o amador, né? É. E eu recebo muitas perguntas, até por ter essa ligação também com o SET, de, eu recomendo um médico do esporte porque eu quero fazer minha primeira maratona. Então a minha impressão é essa, mas eu Sim. queria que você falasse um pouquinho sobre A isso. maior parte é né? atleta amador, porque os atletas profissionais têm os médicos de clube, como eu era do Corinthians. Então não Entendi. faz muito sentido o atleta E no profissional consultório. ir num consultório particular. Às vezes eles vão, tá? Então eles têm direito aí no próprio médico particular, mas às vezes eles ficam no próprio clube, né? Sim. Mas assim, em consultório, a gente recebe a maior parte atleta amador, ou pessoas até sedentárias que estão começando, querendo orientação para começar uma atividade. Tá. Então a gente também recebe esse público, tá? Então não é só pessoas pra para começar. Olha que interessante, eu não tinha essa noção. Buscando legal. qualidade de vida. Isso é Então, bem legal. isso a gente recebe também, é bem legal. Pessoas que buscam transformação, assim, de vida. E daí você consegue fazer o que você sempre gostou de fazer, né? Daí faz esse link até com a medicina de família que você estava falando, né? De Exato. fazer a prevenção primária, você consegue ver o Sim. paciente mais globalmente, né? Aí a gente faz essas duas coisas em consultório. Então, foi sempre isso, assim, desde quando eu comecei o consultório lá em 2018. 18, né? Que 18. você terminou em 17, começou em 18. Desde 2018 até hoje, esse é o principal público que frequenta em consultório. E me conta uma coisa, como que é essa divisão de você estar trabalhando num clube e também ter o consultório? Como que ficam esses horários? Porque porque deve ser complexo. Eu acho que deve ser complexo numa semana padrão, mas eu acho que, por exemplo, quando tem as viagens, deve ser mais complexo muito ainda, né? complexo. Você tem que viajar nos jogos? É. Você que eu digo, o médico do clube viaja para complexo. todo o Brasil inteiro? Você Série A. É e aí complexo. Você tem que ir. Imagina. É tão complexo que eu, em determinado momento, em 2022, eu tive que fazer uma escolha. Tá. Que foi bem cruel, assim, porque eu amava o Corinthians, sabe, de verdade. Era minha paixão. Só que aí, eu tinha que viajar. Então, viajar e mudava o calendário, aí você tem que mudar em cima da hora a agenda do consultório, e aí cancela paciente. Então, o consultório ficava bem fragilizado por conta do Corinthians. Então, prejudicava o consultório bastante. Essa é a verdade. Porque você fica basicamente em função do clube. Claro. Os horários da transmissão da TV, que muitas vezes pode depender até dos jogos masculinos. E não exclusivamente do feminino. Que depende de várias coisas. Nossa, nunca tinha parado pra pensar nisso. de verdade. Então, fica um monte de coisa amarrada. Mas e agora que vai ter uma Copa de futebol, aquela no Brasil? Vai ser uma loucura, Imagina. assim. Vai ser bom. Então, em 2022, na verdade, eu me tornei sócia, né, cofundadora do Instituto Olimpo, em 2020. E aí eu consegui lidar com as duas coisas por 2 anos. Só que aí eu estava não conseguindo evoluir muito no consultório. Claro. Por conta, né? Que tinha que se Que dividir. tinha que dividir, viajar o tempo inteiro. Eu estava muito ausente. Aí chegou um momento que eu decidi sair do Corinthians e seguir só no consultório. Aí eu escolhi continuar só na Olimpo, Tá. entendeu? E aí, E agora você está 100% no consultório. 100% no consultório. Maravilhosa. E quartas-feiras eu trabalho na Unisanta, que é uma equipe de alto rendimento de natação. Tá. Só que aí, na natação, as coisas são mais... Assim, são 2 viagens por ano, só. Tá. E quartas-feiras eu trabalho no clube. Então, Entendi. é uma rotina mais estruturada, né? E aí dá para conciliar. Porque eu gosto muito de alto rendimento. Mais previsível, né? Exato. O futebol eram, 2 jogos por semana. Isso. Então, um em E tem casa, outro temporada o ano fora. inteiro e viaja muito, né? Então... E foi a forma que você conseguiu
casar a sua paixão pelo alto rendimento, né? Porque, querendo ou não, como no consultório são mais os atletas amadores, você tem menos, acaba tendo menos contato com os atletas de alto Exato. rendimento, né? Aí agora eu consigo ter as duas coisas, assim. Olha que legal, conseguiu aliar as duas coisas. Exato. Muito bom. Exato. Muito bom. E esse Instituto Olimpo que você falou que você é cofundadora, é só de medicina do esporte ou tem outras especialidades? A gente tem medicina do esporte, nutrição, cardiologia esportiva, ortopedia, fisioterapia e... Deixa eu ver se eu falei tudo. Não, falei tudo. Então vocês fazem um atendimento bem completo Sim. da pessoa que Sim. quer fazer, né? Do atleta, nem que seja amador, mas do atleta, né? É bem completo. Que legal. A ideia é estar ali, né? É fazer uma equipe multidisciplinar para atendimento dos atletas. É super legal. Tô legal. apaixonada. E como que você vê essa questão dos atletas amadores que eu falo, assim? Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo hoje em dia, e pode ser um viés meu, obviamente, que as pessoas, às vezes, a pessoa não corre nem 5 quilômetros. E ela põe na cabeça que, a gente está em fevereiro, eu vou correr a meia maratona do Rio em junho. Não sei, eu, particularmente, e talvez seja um preconceito meu, vejo isso com muitas ressalvas. Porque eu acho que, assim, você tem que buscar saúde, né? E não necessariamente fazer a meia maratona do Rio, entendeu? Sim. Eu entendo que ter um objetivo é importante. Eu mesmo corro, pace horrível e tudo mais, corro mal, mas corro. E eu não gosto de fazer prova, porque eu não gosto do ambiente de prova, muito barulhento e tudo mais. Mas eu faço algumas provas porque eu vejo que isso melhora de eu ter um objetivo para aquela prova, né? Então isso melhora, isso sem dúvida. Mas como que você vê essa questão desses objetivos, às vezes, meio irreais? Como que você trabalha isso no consultório com seus pacientes? Tá, eu tento sempre, assim, entender os porquês, né, que a pessoa está fazendo aquilo. Se é por ela, se é pelos outros, se é pela moda. Porque as pessoas, elas estão pulando as etapas, né? Perfeito. E isso é bastante grave. Porque pode gerar lesão, frustração. Então, a gente tem que tentar combater isso. E até abandono depois, né? E abandono da modalidade. Porque às vezes a corrida vai ser tão sofrida que ela vai fazer aquilo e nunca mais vai querer fazer na vida. E dela vai voltar a ser sedentária, que para a saúde dela é bem pior do que se ela não tivesse começado. Então a gente tem que evitar, entender os porquês e tentar alinhar os objetivos dela, a realidade de vida dela e mostrar para ela. Só que às vezes é isso, ela já chega pra gente com a inscrição feita. Isso. Eu imagino que sim. Muitas vezes, assim, chega pra gente e pro preparador físico, né, pro Se treinador. vira, amigo, Tipo, tá esse aqui, ano ó, eu vou tô mudar a minha inscrita. vida. Eu escrevi numa frase. Exato. Aí tem que só minimizar os danos, Claro. né? Mas se a gente tem a oportunidade de juntos traçar as metas, aí a gente consegue trabalhar uma coisa mais progressiva e normalmente tem uma boa aceitação. A gente consegue trabalhar isso, mas se já chegar inscrito, aí é minimizar os danos, assim, Justo. sabe? Ver o que dá para ser feito para você ajudar, Exato. né? pelo menos, né? Taline, e vocês, durante a residência, na preparação do médico do esporte, vocês têm algum contato com os atletas infantis, enfim, juvenis, e vocês têm, ou você atualmente treina também, atende abaixo de 18 anos, e como que existe uma separação, tipo, você falou lá do esporte, a parte na geriatria, tem também no infantil? Tem. O Centro Olímpico, a gente atende categorias de base lá. Então, a gente passa um estágio no Centro Olímpico e lá tem todas as modalidades de base. E a gente tem pediatria do esporte também. Que legal. Então, é super legal. A gente tem contato com ebiatria também. Então, são todas as idades. Nossa, é uma fantástico. formação super completa, É muito imagina. completa, Que é legal. incrível, é incrível. E aquela, eu sou endócrino, já vou trazer polêmica, já tá bom, na hora, já dá, quase dá. meia hora, Já é a hora pode, da polêmica, pode, né? Pode trazer. E além da história da inscrição feita, vocês têm visto o que eu tenho visto, vou trazer o que eu tenho no meu consultório, né? De muita gente que vem ou já usando, vamos dizer assim, os exercise enhancers, né? Então, assim... Ou querendo. Ou querendo orientação para usar, né? E como que como que essa discussão ela tem caminhado dentro da medicina do esporte? Sim, isso Me bastante. conta.
tem acontecido bastante, inclusive em consultório, né? Também chega muito. E a gente vê muitas pessoas usando sem indicação clínica. Nossa, muito, né? Muito. Então... Acho que a maioria que usa sem indicação sem clínica. indicação clínica. É. E aí a gente faz um trabalho, é isso, com médicos de confiança, Sim. né? Para Tentando. tentar isso, convencer, tirar o medicamento que não tem indicação e não fazer o uso Porque mesmo. assim, pra quem tá ouvindo e é aluno, muitas vezes não sabe, mas obviamente no esporte de competição é considerado doping. Então, na verdade, tem até um monte de remédio que é tratamento que nem pode, Isso. né? Sim. Que já é considerado doping pelas N checagens que se faz. E aí eu acho que isso tem aparecido muito mais no tal do atleta amador, que tem esse termo, né? isso. No atleta amador que quer melhorar a performance e a gente, bom, tem N especialidade se posicionando, depois o pessoal procura lá. E aí, assim, redução de danos é uma coisa que a gente tenta fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, tentar reduzir o abuso, né, de substância, porque acho que aumenta muito o risco de lesão. Eu não vejo lesão e atleta e nada disso, mas eu imagino que é a mesma coisa, né? Eu coloquei lá a minha meia maratona do Rio, é junho isso? Junho, em paralelo, comecei a fazer lá um protocolo X para emagrecer e tá forte para a prova, né, gente? Sim. Imagino que é uma coisa que os colegas ortopedistas também veem bastante. Eu recebo muito paciente com histórico de abuso e encaminhado de ortopedista, né? Porque o pessoal não sabe como que eu faço para tirar, como que eu faço para suspender, né? Mas acho que essa é uma mensagem importante, que isso não faz parte, gente, da realidade da medicina do esporte em geral, especialmente do esporte do atleta profissional, né? Sim, de forma alguma. E a nutrição é uma coisa também que ajuda muito, que também é importante para quem vai começar a correr e quero correr X quilômetros, como que você vai fazer para se sustentar durante essa prova, Pois né? fazer periodização da alimentação com o treinamento. E o sono também, né? Sono, base. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não tô rendendo, eu não sei o quê. Daí ela até faz, assim, como eu falei, eu atendo vários pacientes no consultório que é assim, vai lá porque tem uma dor lombar, porque, né, tá treinando horrores. Mas assim, a pessoa levanta às 6 da manhã para poder fazer o treino qualquer lá do triatlon dela lá, para estar no escritório às 10. E daí ela trabalha até 10 da noite, e dela ainda vai para casa, ela ainda vai jantar, para um dia seguinte acordar às 6 da manhã de novo para fazer o raio do treino, entendeu? E daí a pessoa fala, eu não tô melhorando, gente, mas não dá, entendeu? Não dá. Dormindo 4 horas por noite, né? Exatamente. Então, E assim, estressado no essa consultório. questão do sono é uma coisa importante também, não é? Fundamental. E é a muito base. difícil, né? É super difícil, porque as pessoas querem treinar em alta performance, trabalhar em alta performance Isso. e encara dormir como perda de tempo. Exatamente. E- E pro amador, eu acho que isso talvez seja mais desafiador, Mais né? desafiador do que em relação ao atleta profissional. É. Então, a gente tem que trabalhar a educação com as Sim. pessoas, mostrar a importância, apresentar a aula, mostrar, assim, o beabá. E isso eu faço bem didático, assim, sabe? Para cada pessoa que senta no meu consultório ou dentro do clube, aí eu faço palestra no clube, né? Para os atletas. Legal. Que legal. Para mostrar a importância do sono para a performance e para a saúde, Uhum. né? Tem que conscientizar, porque senão fica achando que é perda de tempo, aí senão vai falar, não, vou dormir um pouquinho mais tarde, toda hora vai tirando um pouco do sono para poder render mais. A disclosure é que a gente tirou a Thaline do seu regime rígido de sono pra gravar. E a Raquel também. A gente dorme cedo, gente. Era para todo mundo estar mas dormindo. na rotina corrida do fim do ano, a gente conseguiu encaixar um horário super tarde pra gravar. Então, de novo, a gente agradece. Maravilha. E eu vou aproveitar agora e fazer uma pergunta para vocês duas, que enfim, é uma discussão que a gente tem muito entre amigos, que principalmente os amigos que não são médicos, mas acho que até mesmo dentro da medicina a gente acaba tendo essa discussão, que é o uso principalmente de esteroides, em especial por mulheres, né? E que a gente vê crescendo o uso cada vez mais, muito nesse contexto de treino, uma amiga recentemente falou pra mim, eu tô usando, mas é que, eu treino tão melhor quando eu uso, né? Então, tem isso, e daí eu tenho uma visão, que talvez vocês tenham uma visão bem diferente, porque vocês têm muito mais base pra discutir isso, por isso que eu queria perguntar, que assim, a gente não tem nem como dizer as complicações futuras, porque esse uso mais disseminado é uma coisa tão nova, que eu nem posso dizer que daqui 10, 20 anos, a gente sabe que tem as complicações do uso de esteroides para quem não tem indicação,
mas a gente, talvez algumas complicações a gente nem tenha enxergado a gente ainda, ainda né? nem saiba. Como que vocês veem isso? Bom, a primeira coisa é quando a gente fala, especialmente em esteroide anabolizante para mulher, né? Que a gente tem visto muitas indicações, é importante ficar claro que o uso único a única indicação de testosterona em mulher é na mulher pós-menopáusica com a síndrome do hipodesejo sexual, né? Então ela tem que estar em terapia combinada estrogênio e progesterona com uma boa reposição hormonal e em segundo, preencher os critérios do checklist lá do DSM-5 para essa disfunção. Então, nunca na mulher no menacme, nem na mulher da perimenopausa que você não consegue, não está devidamente estrogenizada, né? Então, isso é importante. Mas, falando nisso, em relação ao abuso de testosterona, especialmente em mulheres, é difícil até da gente quantificar, Ana, quais são essas complicações, porque a gente tem um número de formulações muito grande, sem estudo nem a curto, que a longo prazo, e elas são muito diferentes entre muitas aspas protocolos, né? Então é difícil da gente quantificar. É claro que é importante a gente dizer que qualquer pessoa que tem uma testo baixa, porque a mulher tem uma testosterona baixa porque ela é mulher, né? Mas enfim, e que começa a usar, ela vai sentir melhora na performance, na força, no ganho de massa muscular e muitas vezes até na disposição. Né? Então esse efeito ele é inexorável do que você está usando. E aí, por isso que é tão difícil depois a gente dizer para a pessoa que você não precisa disso, né? E que você vai ter uma limitação que muitas vezes é fenotípica. A gente não consegue também quantificar, né? A Thaline é uma mulher forte que treina a vida inteira. Então, ela tem um histórico, de desenvolvimento muscular muito diferente do meu. Comecei a treinar com a Tami, que é aquela amiga da Thaline, minha personal, com 29 anos. E eu queria dizer que agora, com 40, eu tô bem melhor do que com 29 em termos de quantidade de massa muscular. Mas eu tenho uma limitação, que é a limitação do meu tempo, da minha dedicação e de todo o paralelo. Então, isso é uma discussão difícil mesmo, né? Da gente ter. Sim, né? sim. Mas é isso que você falou. Elas chegam falando, eu tô muito melhor. Claro. Você fala assim, é óbvio, minha amiga. Não tenho dúvida. Não você tenho nem precisava dizer. Né? E aí, por isso que é tão difícil tirar. Mas, de fato, a gente não consegue nem saber o quão mal causa. Isso, porque é muito novo. A gente muito não pode... novo. Daí, pra gente, né, a gente dá medo, porque você fala, putz, não... É uma coisa que eu tô vendo agora que pode ter uma complicação futura que não tem mais o que fazer. E aí, teorizando, porque como a gente não tem nada ainda muito palpável a longo prazo, lembrar que mesmo no homem, né, quando você usa terapia de reposição de testosterona, fazendo paralelo com o paciente masculino, a gente tem uma porcentagem dessa reposição que é transformada perifericamente em hormônios esteroides outros, né? Como estrona, estradiol. Então, assim, na mulher que tem glândula mamária, será que tem um aumento de risco de câncer de mama? Não sabemos, né? E outros tecidos que respondem a esteroides anabolizantes, para além do músculo, que as pessoas enxergam e só pensam na musculatura periférica, né? Mas, enfim, musculatura cardíaca e tudo mais. Então, essas são grandes interrogações. A gente não tem resposta para isso, definitiva, pelo menos por enquanto, né? Sim, a gente vai ver em breve, assim, que vai acontecer, né, com essa nossa geração. É uma preocupação, né, porque realmente a gente não sabe. E me fala uma coisa, você acha que tem um aumento efetivamente? Vocês têm recebido mais atletas amadores com o uso? Porque, como eu falei, eu tenho o meu viés, mas eu tenho o meu viés porque é meu consultório de endócrino, mas isso, mas talvez você fale assim, não, sempre foi assim, vocês estão vendo mais por alguma particularidade do consultório de vocês. Vocês têm visto mais mesmo? Muito mais. Com certeza. Né? E me fala uma coisa, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, a especialidade da medicina do esporte é uma especialidade relativamente recente, embora, como a gente falou, como área de atuação já existe há bastante tempo. Só que a gente vê hoje, até com essa questão dos influenciadores digitais, cada vez mais gente, na endócrino também é assim, né? Cada vez mais gente se metendo, por exemplo, na medicina do esporte. Então, o que eu queria saber, assim, como que você vê isso? Como que você acha que a gente pode tentar combater, não a gente, pessoa física, mas talvez como sociedade, né? E como que funciona no seu consultório? Quanto que você tem que desmentir, muitas vezes, o influenciador digital que a pessoa chegou lá com essa influência? Eu acho que esse é um dos principais papéis, assim, é passar um tempo em consultório desmentindo, educando tudo que falam por aí. A gente tem esse papel dentro de consultório. E eu acho que nosso papel também, que isso eu estou começando a descobrir, primeiro é isso que vocês fazem, né?
podcast, papel educacional, se expor nas redes. Quem tem boa informação de qualidade tem que se expor também. Perfeito. Isso eu estou aprendendo. A duras penas, né? A gente também. Porque, assim, gostar eu não gosto, mas, assim, eu estou tentando usar o Instagram como meio de comunicação. Já fala o seu arroba, pessoal. Já vão seguir lá, Thaline. Arroba Thaline Costa. Thaline com TH, certo? Thaline TH. Não, TH mesmo. TH. Tá. Para expor informação de qualidade, Isso. né? Informação científica. Porque senão só os influencers Sem expertise, sem né? expertise vão ter voz. Sim. Então a gente precisa disseminar informação de qualidade, que são geralmente as pessoas que não falam. Porque Perfeito. também né? elas estão trabalhando, né? Então, elas estão trabalhando. tem essa questão também, né? Muitas vezes elas também estão é o que você falou, você fez doutorado, então assim, você tá lá fazendo o seu doutorado enquanto Exato. um motivo, né? E também, eu acho que é aquela coisa, quanto mais você sabe, gera tanta incerteza Sim. que aí a exposição, você fica em dúvida, porque não tem resposta certa, Sim. né? Isso. E às vezes a ignorância te torna mais assertivo, né? Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida. Então, enfim. Então, eu acho que esses caminhos, assim, essa exposição de conhecimentos de qualidade, pessoas que têm conhecimento de qualidade é importante. Antes eu não via isso com clareza, mas isso me fortalece, assim, para me expor. Então, eu acho isso importante. E é um desafio, assim. Eu acho que ter provas de título de mais qualidade é importante também para tornar o acesso ao título de medicina do esporte, né, mais selecionado para pessoas que realmente merecem o título, que são qualificados o suficiente. Então, ter uma boa prova de título, eu acho importante, um bom processo seletivo também. Então, eu acho que é isso, a sociedade precisa ter essa participação nesse processo seletivo. Ô, Thaline, você saberia, a gente já tem outros programas de residência fora a Escola Paulista e a USP sim. hoje, em outros estados, outros lugares, ou mais aqui em São Tem Paulo? Caxias do Sul, Tá. tem a Santa Casa agora, De São Paulo aqui? Tá. é super nova. Que legal. E Caxias do Sul, Santa Casa, a Unesp, se eu não me engano, fechou. Tá. E o IANSP. Nossa, mas Tá. então são poucos serviços mesmo. Ainda assim, tem ainda são poucos. poucos serviços. Então, são quase que Em todos São em São Paulo. Paulo e um em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Isso. Uau, muito bom. E é isso, né? A gente conseguir levar e obviamente, pensando no esporte enquanto, né, profissão, para você conseguir levar também esses profissionais para outros estados e participarem dos clubes, né? Enfim, né? Em outros locais e outras modalidades que não só o futebol. Porque eu imagino que o trabalho de vocês é muito importante para prevenção de lesão, né? Para acompanhamento desse atleta. E a longevidade da atuação Exato, né? exato. Faz muita diferença quando não é só o ortopedista que gosta de futebol e vai lá. No meu estado, lá no Ceará, era assim, né? Eu sou ortopedista e eu gosto de futebol, portanto, estou lá aqui, né? como médico lá do Clube X. Até entendeu? porque tem as questões clínicas, Isso, né? O exato. adoecimento. Imagina. É isso aí. Você tem que saber tratar, passar um antibiótico. Assim, não que alguns ortopedistas não sabem, outros não, enfim. Exato. É um conhecimento, tem que ter conhecimento clínico. Então, você, coleguinha, que tá aí, já ouviu que o R1 é de clínica médica, a medicina do esporte não é só para tratar lesão muscular, né? Isso. Não é só... basta ser ortopedista, que nem você ouviu, como alguém lá na faculdade sugeriu, né? Exato. Faz ortopedia, depois você faz uma pós aí de qualquer coisa, e na verdade não, né? Você vê o atleta como um todo, né? Exato. E eu acho que para além disso, na verdade, o que você ainda tá vendo, quando você fala do colega lá que fez ortopedia e gosta de futebol, por exemplo, na verdade, esse ainda tá no lucro, esse time, né? Assim, esse clube, sem porque dúvida. a Thaline pode me corrigir se eu estiver errada, A maioria mas tem nem muitos clubes que até por uma questão de patrocínio, de não ter dinheiro, eles não têm um médico que fica regularmente lá, ou ele tem um médico que fica
à distância, À digamos assim, distância. né? Não é isso? É. Principalmente Nossa. fora do estado de São Paulo, né? A maior parte Isso. dos clubes não tem condições de ter médico. Imagino. E aí o médico vai uma vez por semana, não fica, Passa lá. só passa. Não viaja junto, Não porque também viaja não vai ter como junto. bancar o médico Sim. viajando Ainda junto. mais na realidade do Nossa, futebol nem pensei nisso. feminino. Não, eu sei porque eu recebo lá os pacientes de concussão, né, no ambulatório do SET, e é muito frequente que quem me encaminhe, por exemplo, é o fisioterapeuta do clube, porque não tem um médico do clube, às vezes, e eu no começo, eu falava assim, não, mas o seu médico, o que ele achou? Não, assim, o meu médico, Não. ele vai passar só semana que vem, eu preferi que você visse antes, entendeu? Então é relativamente frequente, principalmente fora do estado de São Paulo, mas mesmo em São Paulo acontece. Principalmente em coisas, digamos assim, menos populares. Então, né, Sim. você pega o Outros futebol esportes. feminino, ainda agora tá crescendo. Tá mas assim, você crescendo. pega, sei lá, judô, por exemplo, sei lá, o rugby, né? Feminino. Sai do futebol, Nossa, saiu, aí a realidade é mais dura ainda. Nossa, com certeza. Então é importante a gente discutir isso, até para entender assim. Precisa provavelmente formar mais médicos do esporte? Com certeza. Mas a gente, antes disso, a gente precisa ver como que a gente vai Inserir depois inserir essas pessoas no mercado. E até pensando, né, nas Olimpíadas, todo mundo sempre fica feliz e torce pelo Brasil. Como que a gente vai fazer um incentivo real ao esporte fora do mês anterior à Olimpíada e o mês Olimpíada, seguinte? Sim, né? sim, é Eu acho que verdade. isso é importante, né? É verdade, com certeza. Porque no Brasil a gente ainda tem muito pouco investimento em esporte. Isso se Pouquíssimo. reflete também na sua profissão, Também, né? também. Que é fundamental. Agora eu vou pergunta dos populares, aquela. Curiosidades. Gente, e as concussões? Eu tenho uma neurocirurgiã médica do esporte aqui, gente. E as cabeceadas, né? E a demência do pugilista em pessoas que não são pugilistas. E, tem frequência isso? Não, tem. Então, na verdade, isso é um grande problema. A Thaline pode me ajudar aqui, mas assim, o grande problema é que, assim, a famosa, que a gente chamava antigamente de demência pugilística, hoje a gente Esqueçam o que chama... eu falei, nem é esse nome, gente. Não, mas é que assim, tem muita gente que ainda acredita que só acontece em lutas, tá? Só porque, pra ficar claro. Na verdade, hoje a gente chama de encefalopatia traumática crônica, uma coisa relativamente recente, e a gente sabe que pode acontecer em todo mundo que tem traumas repetidos da cabeça, ponto. E daí eu vou fazer só o disclaimer, que toda vez que eu falo isso, as pessoas pensam no esporte, mas eu, por exemplo, sempre lembro que assim, pensa no motoboy. Nossa. Tá? Então, assim, você tem que pensar em qualquer pessoa que tenha traumas repetidos na cabeça, por qualquer causa, tá? E o que eu vejo particularmente, e daí é baseado, enfim, na experiência clínica, é assim, é muito difícil você convencer o atleta a... Porque, assim, não existe um tratamento para concussão. O tratamento é você deixar ele afastado do esporte até que ele tenha melhora dos sintomas. E a avaliação nossa, embora a gente tenha escalas e formas de avaliar, ela é muito subjetiva. Né? Então, é muito comum o atleta mentir pra gente na avaliação, né? Principalmente na parte de avaliação de sintomas, porque ele quer retornar, tá? E a gente tem um problema, você falou dos adolescentes, a gente tem um problema muito sério, por exemplo, com os adolescentes, que os pais, muitas vezes, eles estão juntos e eles pressionam ele pra falar, não, mas tá melhor, não tá? Tá ótimo. E por que Volta isso? lá. Porque muitas vezes ele é a esperança da família Sim. naquele determinado esporte. Então, é muito complicado essa questão social, tá? De você afastar o atleta e, de repente, ser a promessa da família ou a promessa dele. E é muito complicado porque, assim, a gente tem basicamente 2 tipos de complicações. A encefalopatia traumática crônica e a síndrome de segundo impacto, que é super questionável. Tem um monte de gente que fala que não existe. Enfim, não vou nem entrar nessa discussão. Mas a encefalopatia traumática crônica, que é algo que a gente já tem evidência clara que existe, ela vai dar um quadro demencial próximo dos 40 e poucos anos. Muito jovem, tá né, muito cara? jovem. É muito E é bizarro. algo evitável, E né? quando a É diferente pessoa do Alzheimer, que até o momento a gente não tem uma forma de evitar, mas é evitável. Então, assim, é uma pessoa jovem que vai ter um quadro demencial, e é um quadro demencial que não vem só com demencial, ele vem muitas vezes com alterações psiquiátricas gravíssimas. E é logo depois que a pessoa parou de, sei lá, ser atleta de qualquer Isso. coisa, né? Só que qual que é o problema? Você falar pra um cara de 18 que ele vai ficar com quadro demencial aos 40, o 40 tá muito longe. A gente não... Entendeu? Quando a gente tem 18, a gente não pensa... 40 que sou eu agora, né? Vocês estão ouvindo aí. A gente pensa que é uma coisa absolutamente... Parece que não vai chegar nunca. É. Então, assim, é um Imagina. trabalho educacional muito grande. E essa questão do convencimento, e assim, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho hercúleo, assim, que é muito difícil. Eu não sei como que você pega isso na prática mesmo, no geral, né? No cômpito geral, deve ter isso com outras coisas, mas na concussão, de vez em quando, eu falo, gente, é um trabalho, parece que você tá enxugando
no gelo, assim, Aham. porque é bem difícil. No Corinthians, eu pegava mais concussão no Corinthians. No consultório não chega concussão, assim, pra mim, não. E na natação também você não E pega, na né? Mas natação, no não. Corinthians É. deve ter pego bastante, No né? Corinthians eu pegava, mas assim, o técnico, o Arthur, que agora tá na seleção, ele tinha muita clareza sobre o quadro. E isso ajuda muito, Isso né? ajuda Quando muito. o técnico entende e respeita. Então, ele, sendo o head do time, ele já afastava atleta, já ajudava a implementar o protocolo, então não forçava retorno isso da Isso é atleta. fundamental, né? Então, assim, a gente tinha muita fluidez no trabalho de Que concussão lá. legal. Então, Ele é muito legal. Ele é maravilhoso. E assim, Spoiler. eu que adoro É. futebol, Ele é sempre maravilhoso. gostei, né? E acompanho o futebol feminino já há alguns anos. Eu É. acho ele o máximo, mas de novo, né? Mas ele Na é. rede social a gente nunca sabe. ele Ele é, né? é. A Ai, comissão enfim, que massa. técnica é Aham. fantástica. Que legal. Fantástica Elas, mesmo. elas são incríveis e eu acho ele o máximo também. é mesmo. Ele foi esses dias não, umas semanas atrás, ele participa de um workshop, não sei, um curso, né, sobre liderança feminina no futebol. E aí já fica assim, né, eu a feminista, né, falar, lá vem um homem explicar a mulher como ser liderança. Mas a forma como ele aborda e como ele expressa é uma coisa tão legal que ele fala, eu venho muito aqui para que eu não tenha que vir mais aqui e a gente conseguir que as meninas, eu acho ele o máximo. Que bom que Ele você é falou o que máximo, eu também sou fã dele. Aham. Mas, enfim, aí era super fluido, assim, a gente conseguia implementar super bem os protocolos de concussão lá. Legal. Porque isso é uma coisa que é um problema que até esses dias o Foco comentou, porque nos Estados Unidos é diferente, mas mesmo nos Estados Unidos só é diferente porque envolve dinheiro, que envolve os lawsuits, né, envolve os processos que tiveram e as pessoas têm medo de novos processos. Não é porque eles são bonzinhos e resolveram perceber que a concussão era danosa pro atleta, entendeu? Inclusive fica a dica aí pra assistir o filme Concussion, né, que é do Will Smith, que é fantástico, que é sobre isso. Mas é isso, né, e assim, no Brasil, voltando à temática anterior, não temos incentivo para nada, não tem grandes ganhos financeiros, também ninguém vai processar o clube por causa disso, só que também a gente tem esse outro lado que muitas vezes tem uma menor preocupação com esse tipo de coisa, né? Sim, com certeza. Taline, você hoje em dia, o que você faz de esporte? O que você gosta? Aquela de tudo isso aí que você já Faço viveu. vários. Conta pra gente. Eu faço corrida, natação, tênis, crossfit. Caraca. Nossa, você treina todo dia? Quantas vezes é o dia? Eu treino 2 menina? vezes por dia. Uau. De manhã e à Nossa, noite. amiga. Tá vendo como nós somos sedentários? Muito. Eu sou uma fraude. Uma fraude. Eu sou uma indoca, eu sou uma fraude, gente. 2 vezes por dia. 2 Que vezes por maravilhosa. dia. Só de domingo eu treino uma vez só. Ah, nossa, mas É. né, Mas domingo. você treina de segunda a segunda? Eu treino todos os dias, Eu não tenho mais nem o que perguntar. Não tem agora. Acabou, gente. É genial, acho fantástico. Então, você que quer usar esteroide anabolizante, se você estiver treinando pelo menos 2 vezes ao dia, todos os dias, em 360 dias do seu ano, aí pode ser que talvez. Não, brincadeira, nem assim. Não, nem assim. Gente, É. que maravilhosa. Tá Eu do gosto muito céu. de exercício. Que legal. E aí você faz tudo isso, então? É. Menina do céu. E ano que vem eu quero fazer futevôlei. Futevôlei. Quinta-noite. É o Que- meu horário. Quinta-noite era, É. era o seu horário livre. Era o meu horário livre. Aí eu já vou encaixar. Que máximo, cara. Que legal. E você Gosto pensa em muito. voltar pra médica do futebol? Nesse momento, não. Assim, é claro que tudo pode ser conversado. Uhum. Mas assim, não tá nos meus planos, entendeu? Porque por conta da clínica, né? Então, E conta um pouquinho, falando então, né, da medicina do esporte em si, te cortando, desculpa, quais que são os caminhos do médico do esporte, que a gente já entendeu sua trajetória, quando a pessoa termina a residência, os seus alunos, seus residentes que você tem, o que eles têm de, vamos dizer assim, possibilidades depois que eles terminam Legal. a formação? então clubes, né? E é fácil ganhar um convite para um clube? É isso que eu queria saber. Não, fácil nunca vai ser assim, né, amiga? Olha, é isso, não é fácil, mas eu acho que aparecem muitas oportunidades durante a residência. Tá. Aham. Exatamente assim, por exemplo, na Unisanta agora, eu perguntei se tinha residentes que podiam me ajudar.
E aí agora surgiu a abertura de vaga para ser médica da Unisanta. E daí, Tá. obviamente, E ficou aí- residente que já estava ajudando, né? Então Entendi. assim, tem caminhos, né? Desde que você esteja lá, dê a cara para bater, Esteja disponível. presente. Então, assim, às vezes as pessoas não querem estar presentes, Sim. aí fica Fica difícil. Então, uma delas é ir para os clubes. E os clubes, exato. Esse é um ótimo caminho, alto rendimento. Uhum. Consultório, Tá, né? Que aí é o caminho mais clássico. sim. Dentro de hospitais, né? A atuação ainda pensando em reabilitação. Tá. Tem uma residente aqui gosta bastante, ex-residente, a Natália, do meu ano, que ela acabou seguindo mais esse caminho de reabilitação cardiopulmonar. Tá. Ela gosta muito. Que legal. Exato, ela fez um doutorado agora em pós-Covid. Então tem esse caminho também, mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse caminho, porque Mas é uma Mas possibilidade. é uma possibilidade. possibilidade, exato, Aham. mas eu não sou nada esse caminho. Ah, você treina 15 vezes por semana. Assim, né? Então, Mas é um caminho que dá pra gente atuar, que é legal. E eu acho que são basicamente essas 3 linhas, né? Perfeito. Alto rendimento e consultório. E aí no consultório que desmembra bastante, né? Que aí Uhum. dá para trabalhar. Tem gente que trabalha com emagrecimento, tem gente que trabalha com performance, qualidade de vida e prevenção. tá. Então são as linhas que as pessoas mais trabalham. E aí tem E dá gente- para fazer um mix. Dá para fazer mix. Eu Tá. sou total mix. Então tá bom. Eu não sou nichada, É assim. porque vocês já viram que ela é boa em tudo, né, gente? Daí ela faz tudo. Eu gosto de tudo. Não, mas muito bom, muito bom. Bom, foi um prazer imenso conversar com você. Ai, obrigada. Deixa aí o seu arroba e o arroba da clínica, Tá. pra quem quiser ir seguir para as novidades, para ver também lá o trabalho de vocês. Tá, o meu Instagram é Taline Costa e o da clínica é olimpo.instituto. Olimpo com I mesmo. Olimpo, Olimpo, é no I com Y, Não, eu só tô falei assim, perguntando como que as assim pessoas com I? Não, as Eu dei pessoas, uma- Como que não seria? Eu falei assim, é que as pessoas gostam de colocar nomes estranhos, aí na hora de é com digitar I. o arroba fica É complexo. normal, é Olimpo. Muito bom, muito bom. E Raquel, onde as pessoas te acham? Ai, no arroba Endócrino Feelings. E você, Ana? Eu tô no doutora Ana Gandolfi. O Médico de Quê tá no arroba Médico de Quê, para dúvidas, críticas, sugestões ou elogios, que a gente gosta também. Se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu.